Fala você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um longa chamado Hereditário, que é o novo filme de terror da A24, que é um filme sobre o qual eu não sabia absolutamente nada. Eu fui ao cinema completamente sem expectativas e tive uma surpresa realmente chocante. O filme é uau! Eu não vou dar nenhum tipo de spoiler nesse vídeo, fiquem tranquilos. O que eu posso dizer sobre Hereditário é que o filme ele me pegou de surpresa, porque se por um lado ele é um filme de terror, e ele funciona dentro do gênero terror, e ele conta com convenções do gênero terror que automaticamente o caracterizam como tal, ele também é um filme que poderia perfeitamente funcionar como um drama. Ele é um filme que, do ponto de vista de gênero, ele tem uma construção que é bem complexa e bem elaborada. É um filme estiloso. Não é um filme de terror focado em sustos, em jumpscares e gritos, esse tipo de coisa. Ele é um filme muito mais de atmosfera. E ele cria uma atmosfera desde o início que leva o espectador a temer alguma coisa que ele não sabe direito o que é. Ele é um filme que leva o espectador a ficar inquieto o tempo inteiro. Logo no início do filme, a gente é apresentado à família de protagonistas e aí a gente começa a se apegar por eles, a gente começa a desenvolver uma relação afetiva com todos eles e a gente percebe o quanto que certos impactos afetam eles emocionalmente. E daí que a atmosfera do filme, essa atmosfera de tensão inquietante, é causada. Como eu falei, não é um filme de sustos, é um filme muito mais de atmosfera, e ele é um filme muito interessante porque eu não me assustei particularmente em momento algum do filme, assim, tipo de tomar sustos mesmo, assim, o que me aconteceu muito mais é eu ficar angustiado. A angústia que eu senti vendo esse filme partiu de coisas bem mais mundanas e coisas que afetam emocionalmente os personagens. Por exemplo, existe um instante do filme onde a mãe da família, ela resolve sair pra tentar esvaziar um pouquinho a cabeça, porque uma coisa muito ruim acabou de acontecer na vida dela, e aí ela encontra na rua uma personagem que vem conversar com ela sobre essa coisa ruim. E eu fiquei angustiado não porque tinha um fantasma ali, ou que alguém gritou no meu ouvido. Não, eu fiquei angustiado porque eu vi uma mãe que estava num estado de espírito muito ruim, sendo relembrada de algo que ela não queria. E essa é o grande mérito do filme. A gente se importa com todos os personagens. É um filme de terror que reconhece que pra gente sentir o horror, a gente tem que se importar com o que tá em jogo ali na tela. E só essa carpintaria dramática do filme já sugere uma direção extremamente segura, extremamente elaborada do Ari Aster, que conduz o filme aqui. E o que é mais bacana ainda é que do meio pro fim, quando o filme começa a se concentrar mais no terror, nas convenções do terror, naquilo que vai definir ele como um filme de terror, ele também funciona muito bem, principalmente do ponto de vista estético. Existe um bom uso da fotografia aqui, a fotografia do filme é bem elaborada, com o uso correto de sombras, mergulhando certos personagens em sombras para criar certas ilusões de ótica. Sabe quando você acha que você viu a silhueta de alguém no escuro, mas na verdade você não viu, foi só uma impressão sua, ou pode não ter sido também? O filme é cheio de momentos assim, momentos que te deixam na dúvida quanto a isso especificamente. E principalmente no terço final da projeção, quando o filme começa a ficar ainda mais louco e ainda mais, eu não vou dizer escatológico, mas chega perto disso, o filme funciona por causa de tudo aquilo que a gente viu antes, por causa dessa atmosfera que foi criada desde o início com muito cuidado. E mesmo assim, no final do filme, quando ele começa a ficar mais escatológico, ele não apela para recursos óbvios do terror, como por exemplo, sustinhos inquietantes ou imagens desnecessariamente gráficas, não. Ele constrói o terror de uma maneira direta e honesta e sucinta. E além disso, eu gosto de como o roteiro do filme consegue surpreender o espectador em momentos cruciais da narrativa. Embora a premissa do filme seja uma premissa que já foi abordada em vários outros longas, como por exemplo, espíritos, pessoas encapetadas e coisas estranhas, esse tipo de coisa, o filme, esse Hereditário, ele consegue surpreender a gente em pequenos momentos. Como por exemplo, quando a mãe da família vai apresentar uma coisa sobrenatural pro marido, a gente espera que o marido não vai acreditar, que vai achar que ela tá louca, esse tipo de coisa. E aí, algo faz com que a gente tenha as nossas expectativas desarmadas nessa cena. E isso se repete em momentos específicos do filme. A estrutura do filme como um todo, ela é bem ambiciosa, diga-se de passagem. Existe sim um início, um meio e um fim, mas de um modo geral, o encadeamento dos 3 atos não é tão explícito nesse filme. E a gente pode reconsiderar isso também, o fato de que a primeira metade do filme, o filme é um drama, e do meio pro fim, ele é ainda mais terror do que ele era antes. Então ele é um filme ambicioso,
ambicioso, narrativamente muito intrincado e que realmente me surpreendeu e que eu recomendo muito. Eu acho que no final do ano, quando a gente for fazer as nossas listas de melhores filmes de 2018, esse filme talvez acabe entrando, porque é um filme realmente muito, muito, muito bom. E é isso. Diga aqui nos comentários o que você achou de Hereditário, curta o vídeo, inscreva-se, compartilhe, acesse as nossas redes sociais que estão aqui embaixo. E é isso, um grande abraço e valeu!